O atentado contra a democracia que aconteceu aqui no Brasil no dia 8 de janeiro é terrorismo e nesse vídeo eu vou te explicar rapidamente por quê. Cola comigo. Aí, ó. Aí a porra! Muito importante a gente lembrar qual foi o teor, a tensão das eleições. Essas não foram eleições leves em que as pessoas que estavam em posições contrárias conseguiam dialogar com facilidade. Muito pelo contrário. A gente vive um distanciamento, teórico e ideológico no Brasil em que há uma certa dificuldade de se conversar com pessoas que muitas vezes não concordam. Isso a gente precisa tratar com muito diálogo e é papo para outra hora. Mas não foram eleições leves e a gente tem muita clareza disso. É muita fake news na internet, são líderes eleitos, muitas vezes pregando posições agressivas, antidemocráticas. Há o tempo todo uma sugestão no ar de que a eleição talvez não aconteça. O povo brasileiro sempre teve certeza de que nós teríamos eleições democráticas. O povo brasileiro defende a sua democracia e o direito de escolher o seu presidente. Para tratar desse episódio, a gente precisa entender que o período anterior à eleição já era um período conturbado. Além do período pré-eleição, o dia da eleição foi um dia tenso, de muita preocupação para os dois lados que estavam ali concorrendo. Eu não conseguia sentir em nenhum grupo a certeza da vitória, e ninguém tinha certeza de que a eleição estava ganha, porque a eleição foi muito acirrada até o último segundo. E verdade seja dita, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito de forma democrática pelo povo brasileiro. E a partir desse momento, a gente já consegue perceber que uma parcela pequena da população começa a propor atos, pensamentos e ações antidemocráticas. A gente percebe rapidamente pelo Brasil movimentos que param rodovias, e isso muito mais atrapalha o Brasil e o povo brasileiro do que um grupo específico político. Afinal de contas, travar uma rodovia atrapalha o trabalhador cotidiano, é a pessoa que está em transporte para receber um transplante, um órgão que está sendo transportado para um transplante, e não um governante. E toda essa postura golpista, que vai evoluir rapidamente para algo muito pior, infelizmente é endossada por um presidente em exercício ainda, que ficou em silêncio. Que há pouquíssimos dias atrás, inclusive, compartilhou no Twitter um vídeo que falava, questionava o resultado das eleições. E isso não é postura para um presidente, convenhamos. Então, essa tensão parte do dia da eleição e continua ao longo de dezembro, com vários atos pelo Brasil, sempre antidemocráticos, e a gente percebe um autoritarismo dessas pessoas, com os veículos que passavam, com os motoristas que passavam por ali, que começa a ser rapidamente denunciado aos quatro cantos desse Brasil. E isso vai evoluindo para ocupações, acampamentos em frente às instalações, das Forças Armadas que a gente tem no Brasil. E um ícone muito grande, um símbolo muito grande disso é o QG do Exército Brasileiro lá em Brasília. E a gente até suspeita, como que isso evolui tão rápido e vira um acampamento, gente, com tenda, com banheiro químico, com estrutura, com rango. Gente, alguém aí já passou colônia de férias de graça em algum lugar? Tudo tem preço. Não há almoço grátis. De onde que saiu esse dinheiro? De onde que financiou isso? Então, assim, isso não são atos espontâneos. A gente sabe que a organização desses atos foi feita em grupos de Telegram. Engraçado a gente verificar que é o Telegram que não abre o seu diálogo caso a justiça peça. Ou seja, primeiro indício de obscurantismo aqui. Quem não deve não teme. Assim como a organização dos acampamentos acontece a toque de caixa, a forma como se escala e explode em atos de vandalismo, violência e sempre marcados por serem atos antidemocráticos, isso acontece e é rapidamente endossado, legitimado novamente por esse silêncio do presidente em exercício, que nada fala, não passa a faixa, e é importante a gente colocar que isso é uma atitude infantil, antidemocrática, não digna de um chefe de Estado, porque legitima a atitude antidemocrática de pessoas que estão fazendo ocupações que visam não reconhecer o resultado das eleições. Gente, resultado de eleição é uma coisa muito complicada de se questionar quando não se tem provas. Vandalismo, fogo em ônibus lá em Brasília, nada aconteceu com essa turma que voltou de bom grado para os acampamentos
E aí? Ninguém falou sobre isso com eles, ninguém interviu? A gente tem também um ato que eu não consigo não pensar como que ele não é terrorista. Uma pessoa tentou, planejou explodir um caminhão cheio de combustível no perímetro do aeroporto de Brasília. E a intenção disso, admitida pelo próprio autor, era causar o caos para gerar necessidade de uma intervenção. E todo esse clima de distorção da realidade, de não aceitação do que aconteceu nas eleições, é legitimado por um presidente derrotado nas urnas que assume uma postura infantil. E todo esse clima de esperar algo que nunca vai acontecer, prometido por esse líder que já abandonou essa galera, vai culminar no infeliz dia 8 de janeiro, quando sofremos um atentado nos principais prédios dos 3 poderes do Brasil. Meus irmãos patriotas, chegou o grande dia. A orientação é lotar o QG de Brasília como ponto de encontro para a Marcha da Liberdade. Está previsto 1000 ônibus. Temos que colocar 1 milhão de pessoas, 2 milhões de pessoas aqui. Não foi uma coincidência. A gente consegue perceber como a coisa vem evoluindo para, no dia 8 de janeiro, um grupo de aproximadamente 3.000 pessoas marchar em paz e escoltada de forma vexatória, e eu repito, vexatória, escoltada pela Polícia Militar do Distrito Federal até a Praça dos 3 Poderes. Gente, qualquer pessoa que já esteve numa manifestação ou viu um vídeo de manifestação sabe o que acontece quando as forças de segurança querem dissipar 3.000 pessoas. É isso aqui, ó. A confusão começou por volta das 3 da tarde no Centro Cívico. Começaram a sessão para votar um de pimenta, balas de borracha e jatos de água. Os manifestantes recuaram, mas os policiais continuaram jogando bombas de efeito. Eles marcharam em paz. Chegaram lá. Foram aos poucos, né? Derrubaram uma gradinha aqui, derrubaram outra ali. Nem atacaram a coisa de uma vez, não. Houve tempo, houve conivência. E a gente vai falar disso depois também. Mas o meu ponto aqui é que o atentado evolui observado vagarosamente pelas forças de segurança, que coniventemente deixam as pessoas invadir o espaço público. Instituições importantíssimas que defendem os nossos direitos todos os dias foram deliberadamente violadas, destruídas, desrespeitadas, porque até cagar no chão, cagaram. Isso é terrorismo, sim. A gente precisa falar com a firmeza necessária. Essas 3.000 pessoas não foram impedidas, entraram nesses prédios, atacaram a nossa história, o nosso direito de identidade nacional. Aqui, a gente precisa abandonar um pouco essa noção hollywoodiana de terrorismo. Terrorismo não é só o que acontece quando fundamentalistas, religiosos, extremistas sequestram um avião e entram num prédio. É claro que isso é também terrorismo. Mas o terrorismo pode acontecer aqui, pertinho de nós. Eu conheço pessoas que queriam muito estar na posse histórica, porque foi uma festa democrática que marcou a democracia brasileira no dia 1º na posse do Lula. Mas não foram porque estavam com medo. Eu conheço pessoas que me procuraram no período eleitoral daqui de Lagoa Santa e compartilharam comigo que estavam com medo de usar adesivo no carro, placa em casa, inclusive compartilharam a decepção de pela primeira vez ter medo de se posicionar na política. Então esse terrorismo psicológico, para causar na gente, né, esse acanhamento, esse medo, essa confusão, ele já vem acontecendo há vários meses. E o que aconteceu no dia 8 de janeiro é, na verdade, a materialização daquilo que a gente já percebia no campo do pensamento, que é as pessoas aderirem ao extremismo, perderem a razão e participarem de ações criminosas que visam atacar uma decisão democrática. Então, esse ato é terrorista porque ele visa causar um estado de desordem, tal qual é necessário uma intervenção das Forças Armadas para trazer ordem para o país. O intuito era causar um estado de desordem, medo, caos, em que fosse necessária uma intervenção das forças militares para a retomada da ordem aqui no nosso Brasil.
E a gente vai precisar falar sobre verdade, memória e justiça daqui a pouco, que a gente precisa romper esse engano histórico aqui no Brasil. Colocado que existe essa coisa do terrorismo doméstico, que isso pode acontecer aqui no Brasil, né, do nosso lado, nós temos uma lei antiterrorismo aqui no Brasil. E um dos incisos dessa lei fala que, né, são atos de terrorismo ameaçar explodir algo. Gente, um cara colocou um caminhão cheio de combustível no perímetro do aeroporto de Brasília, na data perto do Natal, ou seja, imagina quantas famílias estavam transitando ali. E o intuito dele, declaradamente, para a Polícia Federal, né, no seu depoimento, era causar um estado de desordem e terror que fosse necessário uma intervenção militar aqui no Brasil. Então, terrorismo sim, antes do dia 8. E o inciso 4º vai falar também que apoderar-se mediante violência de instituições públicas ou locais onde funcionam serviços essenciais é também ato de terrorismo. E olha só, nós estamos falando do Palácio do Planalto, maior símbolo do Poder Executivo. Do Superior Tribunal Federal, maior símbolo do Poder Judiciário. E do Congresso Nacional, onde tem o Senado e a Câmara dos Deputados, maior símbolo do Poder Legislativo Nacional. Se ocupar esses locais com violência, né, na base da violência, e entrar lá e fazer o que essas pessoas fizeram, e eu nem preciso voltar aqui não, né? Falei lá atrás que teve gente que cagou no escritório. É sim ato de terrorismo. Ah, importante falar também, isso está na lei antiterrorismo, que para além das pessoas que fazem essas coisas do inciso 1º e do inciso 4º, as pessoas que planejam, auxiliam, publicizam, articulam, financiam, são também terroristas. Ou seja, não pode mandar quentinha, fazer pix, financiar, que empresário golpista não faz pix para dar ajudinha não. Ele paga ônibus de excursão para a turma que estava sem nada o que fazer e para Brasília depredar o patrimônio público. Então, as pessoas que planejaram e que fizeram isso acontecer de forma indireta e direta são tidas como terroristas. Isso está aqui na lei que a gente está comentando, hein? Essas pessoas se reuniram para atacar o patrimônio público de tal forma que a desordem se multiplicasse e que não fosse possível fazer a gestão do país. Que fosse necessário um estado de intervenção militar, que é um estado por si só muito violento, onde direitos fundamentais são suprimidos, onde a liberdade individual de pensamento e de fala é quase que totalmente negada. É justamente fazer ruir o sistema político. O que essas pessoas queriam era o colapso e não a mudança. O intuito ali foi derrubar isso de forma tão violenta que não seria possível a gente recuperar. E isso não é político. Isso, aliás, é antipolítico, isso é antidemocrático, isso é terrorista, meu amigo. Mas Marcelo tinha mãe de família, tinha pai de família, vó, gente com carteira assinada. Essas pessoas são terroristas? Talvez não fossem, mas elas se tornaram a partir do momento que participaram dessa vergonha que foi o 8 de janeiro. E eu vou te dar um exemplo muito fácil de entender. Existem centenas de milhares de pessoas que não eram homicidas até tomar a decisão de matar alguém. Então uma pessoa que tem a vida pregressa não terrorista pode em determinado momento tomar uma decisão e se tornar terrorista quando participa de um atentado terrorista coordenado, planejado, financiado, amplamente divulgado. Virou terrorista. Entrou lá, quebrou, propagou a violência, o estado de desordem, o desrespeito à nossa identidade nacional e o nosso direito democrático de decidir o nosso presidente. Gente, isso é muito, muito, muito grave. Mas Marcelo, a gente já viu um tanto de manifestação que não foi chamado de terrorista. Por quê? Porque, gente, manifestar pode. Nós temos o direito de discordar de um ato administrativo, de uma decisão, de um pronunciamento de um líder. O que nós não temos o direito é de nos organizarmos para causar a desordem de forma violenta, a ponto de negar à população o direito de usufruir da democracia e escolher o governante do país. Então não dá pra gente misturar o atentado terrorista do dia 8 de janeiro de 2023 com outras manifestações muito organizadas que a gente já viu pelo país. Nós já vimos uma ocupação estudantil, nós já vimos uma ocupação inclusive de prédio público,
que resguardou obras de arte, que não deixava as pessoas chegar perto, que gerenciou cozinha escolar, que trouxe atração cultural. O que a gente nunca tinha visto é algumas pessoas realizarem um atentado terrorista na Praça dos Três Poderes, em Brasília. Isso é crime e deve ser devidamente punido. Então, todo democrata sério, seja ele ou de direita ou de esquerda, ele não pode se propor ao extremismo para fazer valer a sua opinião em determinado momento. Isso não é digno da democracia. Eu quero que a gente possa ter liberdade para dialogar, para a gente discordar e para a gente perceber que quando a gente for propor e tratar das pautas municipais, aqui do nosso município, a gente vai concordar em pelo menos 90% das coisas. É muito mais sobre nós do que sobre eles. E é com a divergência de pensamento, com diálogo construtivo, que a gente vai construir uma cidade, um estado, um país melhor. Ah, e eu vou lembrar aqui de um ditado muito legal para isso que eu estou falando. Quando tem 10 pessoas numa mesa e chega um fascista e senta nela e ninguém levanta, infelizmente nós passamos a ter 11 fascistas na mesa. O fascismo não pode ser compreendido. Ele é naturalmente violento e visa a extinção daquilo que diverge dele. Não tem espaço para o fascismo, não tem espaço para o fascista. Beijo para todo mundo. Se você gostou desse vídeo, de algum ponto desse vídeo, se você quer que eu fale mais sobre qualquer conteúdo que você viu aqui, comenta, pergunta, faz parte disso, que esse canal vai bombar e eu tô doido pra gente trocar muita ideia. Bora pra cima. Beijo para todo mundo.